Todo começo de uma grande jornada começa com o primeiro passo. Cara, uma certeza. A operação vai te sugar e tu vai ter que resolver. Você vai ter que cuidar de produto sem deixar a operação te sugar. Era sobrevivência, né? Era sobrevivência. Ou vendia ou fechava. Mas é importante falar também o porquê que a gente chegou nessa situação naquela época. Qual que era o problema? O problema é que não tinha patrimônio, não tinha garantia, não tinha crédito. Nem cartão de crédito a gente tinha. Não tinha nem cartão. Acho que a primeira sensação que a gente teve foi o medo, né? E agora? Porque nosso negócio dependia 100% da plataforma. Cara, a gente quer ajudar. Se tá conectado com a gente quer ver crescer. E se você não construir um modelo de negócio que tenha margem, recorrência, escala, mas que principalmente tenha uma visão e um propósito, as pessoas não vão querer trabalhar para você. Mas acho que foi necessário para o início do movimento, né? Acho que ali foi o pontapé inicial para tudo que a gente construiu ao longo desse ano. Ter em vista na vida das pessoas, vale a pena. Porque quando você encontra boas alianças, a gente consegue ter essa energia do primeiro dia. Seja bem-vindo a mais um episódio do Crescimento Atômico. Eu sempre trago caras fenomenais, empreendedores de sucesso. E hoje vai ser um episódio especial, um dos mais especiais da nossa história. Primeiro, porque a gente está no novo estúdio, na nossa nova casa, a Casa dos Microecossistemas aqui em Floripa, a sede do Atomic Group. E segundo, porque eu sempre falo sobre as forças poderosas, os pilares que sustentam o nosso crescimento atômico, que são 6, né? E um deles são as alianças estratégicas. E eu falo de 7 alianças, falo no livro, falo aqui no podcast. E as alianças, elas destravam a energia, o crescimento. E já que a gente está vivendo numa era colaborativa, onde a gente tem que se associar com boas pessoas, eu trago aqui nada mais, nada menos do que os meus 2 sócios, os primeiros, os caras que construíram essa história junto comigo. Sejam bem-vindos, Well e DJ. Valeu! Fala que eu não falei nada. Tá ótimo. Valeu! Fala aí alguma coisa para nossa audiência. Se apresenta, fala de vocês. É o seu primeiro sócio. Fala que vocês são casados, se vocês têm filhos. A gente faz 6 anos. A gente tem uma relação aqui muito próxima. Vai, quem começa? Vai, DJ. Vai, DJ, fala aí um pouquinho de você, DJ. Cara, primeiro acho que é agradecer estar aqui, né? É a primeira vez que a gente está gravando junto, nós 3. E aí ter esse momento, falar um pouquinho do crescimento atômico, como a gente chegou até aqui, falar da nossa história. Acho que é um momento bem especial pra gente, acho que do grupo como um todo, até porque esse ano é um ano de virada, né? É um ano de muita mudança, é um ano do grupo como se consolidar como marca. Então, pra mim é um prazer estar aqui. Sensacional. E aí, Well? Como é que você está se sentindo estando aqui no podcast? Você que é um cara que super gosta de câmera, de microfone. Que não tá sofrendo. Não tá sofrendo? Vai, tá tendo agradeço dor de pelo barriga. convite, né? Lógico, né? Pela pressão, né? De estar... Você fala assim, né, DJ? Você tá vingando ele toda vez que ele força você a pegar avião com ele para ir para São Paulo. É uma troca. Eu ando de avião e ele faz a gravação de algum conteúdo. Podcast. É isso aí, gente. Bora pra frente. Como é que você tá sentindo, meu irmão? Vendo Cara, tudo isso muito acontecer. feliz, né? Acho que esse ano tá sendo um pouco de uma realização de um sonho, né? A gente construiu, idealizou muito isso lá no passado, né? De onde a gente queria chegar. Eu acho que esse ano é vamos supor, o início, né? Dessa construção. Eu acho que a gente tem muito ainda para seguir. Mas estou muito feliz. É um prazer estar aqui e bora pra frente. É isso aí, garoto. Pra cima. Bora! Olha só, gente, vamos começar com tudo aqui, é o seguinte, tá? Cara, eu quero começar do seguinte, o El veio primeiro, né, El? Vamos contar aí pro pessoal o seguinte, cara, você veio lá do interior do Paraná, Bandeirantes, uma cidade de quantos habitantes, cara? Cara, acho que 35.002. 35.002 Meu bairro habitantes. tem 3 vezes mais que a cidade dele. Cara, 35 mil habitantes. A gente se conheceu enquanto eu morava lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu estava num coworking, a gente tinha acabado de montar uma operação mínima, eu acho que era eu, a Monique, a SDR, né? Talvez o Ev como gerente de marketing e tal. E a gente se conheceu, eu vendi o Bits 24 para você, foi isso? Primeiro eu vi um anúncio, né, na internet falando de
de um webinar que ia ter. Aí eu me inscrevi nesse webinar, né? Ó, Participei, consumi conteúdo. daí... Embalde funcionando. E Viu? nesse webinar, a Monique me prospectou ali, que eu já... Primeiro perguntar se eu já usava a licença do Blitz 24 e tudo mais. Eu falei que sim, né? Tinha 2 licenças na época. Aí Olha foi só. aí que a gente se conectou, assim. E Primeiro ela com marcou né? uma reunião pra mim, eu fui lá e te fiz uma venda. Me vendeu uma integração com o RP que a gente usava na época. Né? Ó, vendi uma integração e fiquei te devendo alguma coisa lá, A né? negociação foi boa, hein? Você me deve até hoje, na verdade, não é lá. Tem provas disso, hein? Tá Que eu te registrado, devo? Que eu tá te registrado no CRM. Você Que deve eu te 2 devo? horas. 2 horas. Que foi o seguinte, depois que eu vendi pro El, pouca gente sabe o seguinte, a gente foi implementando lá, foi fazendo a integração, entregando o que eu tinha vendido, só que eu estava crescendo. E eu vim para Floripa, né? Vim principalmente para a gente conseguir destravar crescimento com ecossistema, com mão de obra, né? Aqui, pô, muitas startups, gente do Brasil inteiro vindo para cá para se formar aqui nas startups. Eu falei, cara, eu vou para lá. Primeiro que é um lugar super seguro, né? Saí do Rio de Janeiro, já gostei de praia, não ia voltar para São Paulo, então eu queria vir para Floripa. E aí eu chego em Floripa e eu abro uma vaga de implementador. Não foi assim, Well? Foi. Você abriu essa vaga, você estava lá no Rio de Janeiro ainda. Ah, tava lá? Tava. Olha só. Foi no final de 2017. Foi. Você abriu a vaga. E assim, quando eu me casei com a Nara, né? Sou casado, gente. Esposa Nara, beijo, amor. A gente sempre falou, nossa, o nosso sonho é morar na praia. Vamos morar na praia, vamos morar na praia. Quando você abriu a vaga Bandeirantes aqui, não eu tem vi... praia. Ah, que praia. Tem um rio Laranjinha que passa lá. E é aí? quente lá, hein? A gente falou, vamos morar na praia, morar na praia. Quando eu vi a vaga ali em Floripa, eu falei, oportunidade, hein? Já conheço o Felipe, relacionamento, vamos, né? Mas mandei, assim, uma mensagem pra você ali no LinkedIn, acho que eu te mandei mensagem. Mais despretensiosa. Não, despretensioso, assim. Só mandei pra, assim, vamos mandar, vai aqui, né? E tô aqui hoje, né? E aí foi interessante o seguinte, ó, ele fala que eu devo 2 horas para ele, porque eu dei um bônus, né? Se ele fechasse comigo, eu ia dar 2 horas de consultoria para ele, mas esse cara ficou uns 4 meses, eu falando com ele toda noite, minha esposa estava até ficando com ciúmes, quem que é esse Welton que você fala toda noite? Ou seja, esse cara ele tava querendo vir para Florianópolis junto com a esposa, mudar para cá, né, Well? E você queria entender se era uma empresa de verdade, com o que você ia trabalhar para tomar a decisão. E depois de 4 meses, graças a Deus, deu tudo certo. Foram Graças a 4 Deus. meses mesmo? Foi 4 meses. 4 meses mesmo. E esse cara vem para cá para trabalhar com a gente e a gente começa, né? Ele chega, tem até um episódio engraçado, né? Que você chega, ele... Olha que interessante, gente, o poder do marketing. O marketing, ele tem o poder de trabalhar na percepção das pessoas, né? Exatamente. E você achou que era uma empresa gigantesca, e quando você chegou aqui, qual que foi a sua impressão, El? É que Conta quando aí. você me passou o endereço da empresa, ficava dentro da CAT, né? Aqui em Floripa. Associação Catarinense de De Tecnologia, um Isso. prédio lindo aqui do lado. Eu imaginei que a empresa era a CAT inteira. E beleza, falei, nossa, a empresa é gigante, né? Deve ter Olhou no Google Maps. uns 500 funcionários, né? Falei, imaginei, olhando pelo Google. E beleza. E quando eu entrei na empresa, veio uma pessoa me recepcionar. Na frente, você estava viajando na época que eu cheguei aqui. Uhum. Você estava nos Estados Unidos, eu acho. E daí eu entrei, vamos entrar e tal. Daí passamos por uma portaria super legal, super interessante. Falei, pô, o negócio é grande. Mas quando eu entrei assim no local, eu vi que era várias empresas ali dentro. Até aí, Era um beleza, coworking, né? né? Porque eu vi ali dentro o Mercado Livre, Uhum. tinha algumas coisas legais. Eu falei, pô, tem grandes empresas aqui, né? Mas também era muito grande, né, para ser empresa, né? Parecia uma fábrica, né? Porque pra ter um espaço grande daquele jeito. Aí primeiro eu vi uma outra empresa, né? E legal, falei, não, é ali, ainda é grande, legal, estamos seguro. Mas que não era o mesmo nome, aí você já começou a estranhar. Porque tava escrito Impact Hub, né? Na parede, né? Eu falei, cara, será que vai 24 é só um braço, é um grupo, né? Beleza, entramos dentro dessa empresa, mas eu vi que essa pessoa que me recepcionou não conhecia as pessoas que estavam lá dentro, né? Eu fiquei... Até que a gente chegou numa outra salinha dentro dessa possível empresa, né? Que era uma salinha de uma mesinha com 4 cadeiras. E tinha um adesivo no vidro, BR24. Olha só. Bem pequenininho, assim, 2x2.
Na hora deu só uma tremedeira, mas tudo bem. Não, e assim, você não tinha vindo visitar antes, né? Você pegou o caminhão de mudança, veio com a esposa, trouxe os móveis, tudo, né? Arrumou a casa aqui mesmo, não foi, Well? Foi isso aí. Ou seja, Nossa, veio com tudo ou nada, né, cara? Vai ser agora. Cara, Deus dá o caminho, né? Vamos tomar atitude, Deus prepara tudo. E aí, qual foi a primeira pergunta que você fez pro colaborador? Bom, acho que não foi a primeira, não. Acho que foi a segunda. Peguei um pouco de amizade, né? Mas fiquei, né, 14 anos no CLT, né? Já tinha morado fora e tudo mais. Uhum. Quando eu cheguei, fiquei receoso, assim, né? Acho que a primeira pergunta foi se atrasava o salário. Paga em dia? O pessoal aqui atrasa o salário, paga em dia, foi muito bom. Ou seja, isso é só para falar para você que está assistindo a gente aqui, empreendedor, que todo começo de uma grande jornada começa com o primeiro passo, né? E a gente começou, cara, no coworking, humilde, né? E foi construindo isso tudo. E é uma história que a gente sempre repete, né? A gente tem muito orgulho desse começo. Só que, obviamente, a gente foi trabalhando muito duro, né? Foi aplicando o marketing digital para vender o software. Aprendemos muito com isso. E quando a gente gera demanda, a gente precisa de estrutura para crescer. É isso aí. E aí a gente foi construindo o time, né? Construindo o time, construindo a cultura. Aí a gente mudou de uma salinha de 4 lugares, foi para uma sala de 8 lugares. E eu lembro, né, Well, uma coisa que sempre estava latente ali, acho que 2018 já, a gente sentava para fazer reuniões e eu falava sobre modelo de negócio. Lembra? Lembro. Porque eu falava assim, cara, que dor, a gente toda vez que a gente vendia, cara, a gente vendia bastante, né? A gente vendia ali uns 30 novos clientes, não era? Vendia. Uns 30 novos clientes fácil por mês. Exato, né? mas dura assim, né? É tudo projeto pontual, venda de serviço, entrega era fracionada ali em 3, 4 meses, muito personalizado. Tinha que contratar a equipe correndo. E a gente dependia da venda do mês para pagar o salário do mês seguinte. É sempre assim, né? Vendia no mês para o dia 10, dia 5 ali a gente fazia o fechamento. Ou seja, era uma Não pressão, tinha previsibilidade né? nenhuma. Não tinha previsibilidade. Zero, né? zero. Fluxo de caixa projetado para frente não tinha nada. A gente nem olhava para isso naquela época, nem sabia que era fluxo de caixa projetado. O que foi bom para a gente também no começo, porque a gente ficou muito bom na cultura de marketing e vendas, né? Exatamente. A aquisição de clientes, então, cara, tava tinindo. Era sobrevivência, né? Era sobrevivência. Ou vendia ou fechava. É isso aí. Né? E que foi muito legal no começo. Importante. E aí eu sempre falava assim, cara, é uma dor, né? Pô, a gente zerar um mês sempre, como é que a gente tem um produto recorrente, que a gente possa vender milhões sem precisar contratar um time na mesma proporção. Lembra disso? Lembro. A gente sentava e discutia sobre possibilidades, né? Até que eu fui para a Rússia. Os caras me chamaram, a gente já tinha batido o recorde de vendas, a gente ficou super surpreso, né? Final de 2018, eles ligaram pra gente e deram essa notícia, que a gente tinha batido o recorde de vendas não só no Brasil, mas global. E eu falei, cara, que interessante, né? Quando foi 2019, 2018, final de 2018, eles falaram, a gente vai ter um evento para parceiros aqui, em março, se eu não me engano, 2019. Março de 19. Eu quero que você venha para cá para você falar do case de marketing, de vendas e tal, para os parceiros aqui, que a gente russo não conhece nada disso. Eu sempre conto essa história, né? E aí, quando eu volto, sabendo que era uma empresa séria, sabendo que a gente tinha uma grande possibilidade e também, acho que mais 2 fatores, cara. Além de pegar uma confiança no ecossistema. Depois, a gente está convivendo com um monte de cara de startup aqui, que são donos de software, que escalam pra caramba, né? Que tem uma margem muito boa. E que aí é o ambiente, que eu sempre falo, o ambiente molda a gente, né? E uma terceira coisa que foi os clientes pedindo pra gente colocar conexão com o WhatsApp no Bitrix 24, que não existia. E aí eu fui entender lá na Rússia, e eu conto essa história, que lá eu tive que usar VPN, né? Aquele negócio que você faz para burlar o governo, as proibições, para acessar o LinkedIn, o WhatsApp, porque lá é proibido. Porque lá, não sei se vocês sabem, mas tem o Telegram. Aqui no Brasil a gente só usa o Telegram quando cai o WhatsApp, né? Mas lá é o que eles vivem no Telegram. E aqui é muito forte o WhatsApp. E aí eu falei assim, cara, os russos não vão dar prioridade para lançar um aplicativo de WhatsApp. Porque a realidade deles é Telegram.
E por mais que a gente já seja um país super interessante, eles têm todo um contexto lá. Então eu tinha certeza que eles não iam priorizar. Porque eles tinham um mercado interno e a região muito grande, né? E aí a gente decide atender essa demanda do cliente. E a gente contrata até, foi você que conseguiu, né, Well? Conta aí esse episódio aí. Então, quando a gente definiu ali que a gente faria o produto, para a partir disso eu fiz a venda, né? Que naquela época a gente fazia de tudo, né? A gente vendia, a gente implementava, a gente era suporte, a gente trabalhava em todas as frentes, né? Eu lembro que eu vendi um projeto para um cliente específico dessa integração. E a gente aproveitou, cara, vamos aproveitar dessa venda para construir um produto. Baita. Aí eu lembro que eu peguei um dev lá de Bandeirantes ainda, um freela lá de Bandeirantes ainda, para ajudar a gente nesse projeto aí. Olha a gente... aí, ó. Nessa época, a gente tava fazendo a pesquisa na base, mas a gente já tava inclinado, né? Você já tava, DJ? Já. tava. Então vamos falar Não, do já DJ. tava. Vamos falar do DJ, né? Quando a gente decidiu fazer essa virada, eu tinha certeza, né? Porque assim, ó, o que aconteceu? Uma coisa que eu ensino muito para os empreendedores. Cara, se eu vou focar em marketing e vendas, alguém precisa estar arrumando a casa, precisa dar conta da operação. E a gente dividiu muito bem esse papel, né, Well? Sim. Nessa época, você virou sócio do final de 19, né? Então você não era sócio, mas já se comportava como sócio, não é? E aí você abraçou essa parte de operação e eu fiquei mais livre para ficar focado em marketing e vendas. E eu falei, cara, eu tô aqui em marketing e vendas, você tá com operação, com serviço, com o cliente, com relacionamento, com os implementadores, não vai rolar a gente se aventurar nisso, né? E aí a gente pensou, nós precisamos de um cara, pelo menos, para cuidar dessa parte de tecnologia nossa, foi isso? Foi isso aí. E aí vem o DJ. Mas no começo ele entrou misto, né? Ele tinha que dar conta dos projetos de serviço Aí é que e ainda apoiar a gente no A gente produto. falou assim, como é que a gente investiu? Como é que a gente vai investir num cara de tecnologia, sem capital externo, sem financiamento, sem dinheiro de banco, sem nada? A gente vai usar a criatividade, né? É isso aí. Tem uma demanda aqui que é gerenciar projeto, que a gente vende pra caramba, tem que arrumar cronograma, comunicação com o cliente e tem que fazer essa nascente, né? Porque também se a gente colocasse todo um custo novo, ia pesar muito na operação, né? Não Ia fechar sugar a conta. muito, Não fecharia muito a conta. caixa. Então o insight aqui, ó, dá para começar em paralelo, mesmo que foi uma dor, né? Atendendo o negócio principal e com um pezinho no negócio, no motor 2, que foi o nosso motor 2, né? A gente não antecipou todo o dinheiro, né? Todo o investimento no motor 2, né? Agora, o DJ, ele já entrou numa empresa melhor, mais estruturada. Fala aí, DJ, como é que foi? Não, primeiro que o El contando aqui, eu fiquei pensando, cara, eu fui muito fácil. 2 semanas de papo, a gente já fechou. 4 meses. Caraca, eu fui muito facinho. É que você já estava morando aqui. Não, já. A ideia de... Quando a gente conversou a primeira vez, foi bem isso. Cara, a gente tá vendendo muito, tem muito projeto grande aqui, eu preciso de alguém para gerenciar esse projeto. A gente tem projeto de 200 horas, tem projeto de 150 horas, e tem muita coisa. E o El que tava tocando... Cara, ele não tá conseguindo dar conta dos clientes, de fazer todo o cuidado do time de CS, que a gente era gerente de conta, CS, suporte tava construindo, e ainda cuidar ali dos projetos. Então, eu preciso de alguém para fazer a gestão de projetos, só que assim... Isso é só para apagar o incêndio. Eu preciso que alguém construa a área de produto. Eu disse, caraca, beleza. E eu lembro assim, ó, tu disse, cara, uma certeza. A operação vai te sugar e tu vai ter que resolver. Você vai ter que cuidar de produto sem deixar a operação te sugar. E essa era a proposta. Eu disse, cara, beleza. Se é para fazer produto, conta comigo, vamos junto. E eu lembro de chegar aqui... Não foi 4 meses, eu não mudei, eu já estava aqui. Então, eu não precisei mudar de cidade. Mas cheguei, a gente marcou de se encontrar no café aqui. E aí, quando foi para a sala, era uma salinha de 8... Uma mesa com 8 lugares. Já tinha feito um baita upgrade. 100% de crescimento. 100% de crescimento. Não, cara. e ó, era uma baita. mesa de 8 lugares, mas tinha 10 ali. Então, já estava, realmente, lotado. Espaço dominado. E aí, então, o desafio é assim... Não, chega, vai ter onboarding, não vai ter nada. Eu lembro de eu cheguei, aí eu tinha que ler um pouquinho ali, fazer acho que 2 tarefas que tinha no Bitrix, e o El
Ele veio assim depois do almoço pra mim. Olha só, a gente precisa de uma estimativa pra esse cliente, tem que estar final da tarde pronta. Não fazia nem ideia do Nem que é. sentou na cadeira, nem aqueceu a Nada. cadeira, já tinha demanda. O meu onboarding foi ele. Era o teste, né? É. Ele não sabia, mas Teste foi o da teste. fogueira. Não, quer nadar, vou te jogar no rio, pronto. Agora tu te vira. Mas foi isso, a ideia era a gente construir a área de produto sem deixar a área de Projeto. de projetos que pagava nossas contas. Nessa época, cair, né? o El já tinha inventado de ter 11 desenvolvedores ou ainda não? Não. Foi depois, né? Não, foi depois. Aí que ele pegou confiança em você, Não, né? depois. aí tá. A gente teve. Mas já 11 tinha deixado a bucha na minha mão depois disso. Será que a gente conta essa história? Que a gente teve uma fábrica de software interna? A gente começou a construir ali os primeiros apps e aí fechou, foi onde a gente fechou esse projeto do integração com o WhatsApp. Então a gente estava fazendo pesquisa, qual ia ser o produto. Beleza, aqui tinha dor, porque uma coisa era o quanto a gente sentia que era necessário o WhatsApp, foi o que tu trouxe. A gente, não, mas vamos fazer uma pesquisa na base? E aí surgiu a oportunidade de projeto e a pesquisa respondeu a mesma coisa. Então foi a oportunidade com a pesquisa dizendo, não, é o WhatsApp, é agora. Tinha software financeiro lá em terceiro, quarto lugar, tinha outros, mas Eu lembro. não adianta, era o WhatsApp. E aí o El já tinha sua negociação lá, conseguiu um dev da cidade dele. E aí, beleza, vamos fazer o projeto? Vamos fazer no formato freela. Pensa, a gente construindo uma área num projeto que podia ser o nosso futuro e que veio a ser. Cara, vamos no freela mesmo. E foi, e deu certo, fechou. Foi um desafio, eu entrei em maio, a gente conseguiu lançar ele oficialmente em agosto. Verdade. Que a gente passou, ainda foi a primeira vez que a gente teve que moderar um produto na Marketplace. Então, a gente passou por esse processo, foi um desafio. Cara, acho que aqui é uma coisa legal, né? A gente estava enfrentando o desafio de cultura. Então, pô, além de a gente ter que moderar um produto dentro de uma Marketplace, ainda tinha o desafio cultural. E eu lembro que, pô, eu mandava mensagem, cara, olha só, a gente fez essa alteração aqui, tudo certo. Eles respondiam super seco. Putz, como é que a gente vai conseguir acelerar isso aqui? Eu lembro de uma call, olha só, lembro de uma call que a gente fazendo, que a gente precisava acelerar para conseguir lançar o produto em agosto ainda. A gente tirou um print, todo mundo fazendo coraçãozinho para eles. Eu peguei, a gente tirou o print, eu mandei para eles para tentar acelerar, dizendo, gente, olha só, tamo juntos, somos Como parceiros. é que a gente consegue ganhar o coração dos russos, né? Não foi assim? Foi bem isso. Cara, e deu certo. E deu certo. Deu certo. Né? Destravou. Da parte daí eu consegui o contato direto via Skype do pessoal lá e a gente conseguiu acelerar bastante. Olha os hackzinhos. Depois disso, agora eu consigo receber um monte de coraçãozinho agora, com certeza. Olha os hackzinhos, né? Cara, muito bom. E a gente tirou esse negócio do chão sem saber se ia de fato prosperar, né? Foi um aprendizado gigantesco. Escalamos para 65 países, né? Tivemos dores também de crescimento, ou seja, sempre muito agressivo em marketing e vendas. E assim como aconteceu com os projetos, né, de não ter equipe suficiente para atender, isso aconteceu com a nossa infraestrutura também. Eu lembro que a gente vendeu pra caramba e não tinha o mínimo de infraestrutura, de engenharia, de nada, né, para sustentar uma demanda enorme que a gente nem esperava gerar, né, cara? Foi dor, né? Foi dor, né? É porque, é o que tu falou, como é que a gente cria uma área sem ter investidor externo? Então, a gente tinha que sempre, cara, o custo no limite, sempre no mínimo, vamos crescer conforme cresce a estrutura, cresce a receita. Cultura, né? E aí, uma coisa que entra o nosso espírito do CFO do agora, nosso CFO. Não colocar o dinheiro na frente, vamos com calma, primeiro receita, depois a gente vai investir. E sempre funcionou, né? Apesar das limitações, sempre funcionou e manteve a gente muito saudável, né? E aí, cara, uma coisa que eu lembro, depois que a gente conseguiu fazer esse primeiro boom de sucesso com a solução de WhatsApp, a gente criou um problema para os clientes, que agora eu estou fazendo um monte de disparo de WhatsApp, agora o WhatsApp está na minha jornada de CRM, agora a gente destravou a comunicação, mas como que eu atendo em volume? Né? Agora eu tenho uma enxurrada aqui, como é que eu organizo a casa? Eu vou ter que contratar mais 10 pessoas para atendimento, né? E aí vem uma outra dor, uma outra oportunidade que a gente, na época, 2020, né? Foi 19, foi final. Foi 19. O que a gente pensou? A gente precisa... Dezembro. Exato, a gente precisa aproveitar dezembro, período de recesso, então a gente tem que ter um produto para automatizar a conversa. Foi rápido do recesso. assim, né? Foi. Animal. E desenvolvemos um chatbot. A gente criou a dor em agosto, em dezembro a gente lançou o primeiro chatbot. Cara, olha que incrível esse time, Simples né? ainda, mas foi certo. Que legal. Só para o pessoal ter uma ideia, são quantos milhões de mensagens
trocadas aí Hoje? por mês? Hoje bate 25 milhões de mensagens trocadas. 25 milhões. Desde o nosso lançamento, a gente já bateu mais de 1,2 bi. Caraca, 1,2 bi mensagens trocadas. Mas agora a gente tem uma infraestrutura boa, né? O pessoal da Amazon gosta da gente, que a gente tem uma fatura boa, gorda. Né, Well? É isso aí. O Well não fica feliz com essas coisas. O Well não é tão feliz, mas Tá com a meta de redução. a Amazon é feliz. Meta de eficiência. Eficiência, redução Cara, e tudo foi muito legal, né? A gente conseguiu, assim, entre altos e baixos. Eu acho que um outro ponto da jornada que ensinou pra caramba a gente foi na pandemia, né? Ou seja, 2020. A gente estava com solução e com posicionamento preparado para ajudar o país. Eu lembro que tinha gente de tudo quanto é lugar que ligava pra gente, empresário, falando assim, cara, acabou de decretar o lockdown. Eu não vou lembrar a cidade, cara, mas é uma cidade que não estava em lockdown. E aí o empreendedor, eu falei com o empreendedor, porque todo mundo voltou meio que para tentar atender a demanda, né? E ele falou assim, Felipe, eu tô com 15 vendedores dentro da minha loja. Era uma loja de produto físico, não sei se era ferramentas, eu acho que era tipo uma Leroy Merlin, alguma coisa assim, na cidade dele. Ele falou, acabou de decretar, cara. E eu não sei o que eu faço com os meus vendedores. Eu não tenho CRM, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho nada. Eu mandei o pessoal ir aqui numa gráfica da cidade para imprimir o número nosso de um WhatsApp. Me ajuda. Como é que a gente faz? E eu lembro que rapidamente, assim, ó, no dia seguinte ele já estava com o CRM, já estava com o WhatsApp plugado e ele deu conta da demanda. Ou seja, os clientes passavam lá, viam, né? Principalmente, cara, lockdown, a gente vai arrumar um monte de coisa dentro de casa, né? Vai reformar, tudo aquilo que a esposa tá reclamando. Que tem que trocar, que tem que fazer, que tem quadro para pendurar, que tem prateleira, né? Ou seja, tinha uma demanda para ele e ele conseguiu atender por conta da nossa solução. E foi legal, né? Um momento... O que vocês lembram aí da pandemia? Aprendizados. Foi a total dor do crescimento. Então foi no momento ali depois do lockdown, que foi em março, né? Deu o primeiro período de redução, aí então não tinha, as empresas ainda não estavam pensando em investir, era muito mais segura tudo. Meio assustados com o que ia vir, E né? aí, maio pra frente, nossa, como a gente tem uma solução que é totalmente digital, né? Voltada ainda à transformação digital, com canal de WhatsApp. Cara, a gente vendeu muito. A gente vendeu muito ali de maio, junho. E como você falou, os aplicativos a gente vendeu pra caramba. Só que não foi só Brasil, a gente vendeu o mundo. Que era uma solução que antes todo mundo queria, cada um o seu aparelho fisicamente. Agora tinha que ser... Porque foi um movimento mundial, né? Eu não posso depender mais do aparelho. E outra, cada um tá na sua casa. Vai. Se uma pessoa fica doente, como é que eu vou saber as mensagens que foram trocadas e os leads e tal? Então foi nessa. E a gente vendeu muito. Vai. E aí veio a dor do crescimento, que a estrutura não estava preparada para A gente tinha o quê? 15 pessoas, gente? No começo do ano tava com 15 pessoas. A gente tinha acabado... 12 pessoas. 12 pessoas. A gente tinha acabado de mudar do coworking para uma sede nossa, exclusiva. A gente pediu para... Para quem não sabe, era uma fábrica de estofado no fundo de um prédio, uma farmácia, né? E a gente pediu lá para os empreendedores, para os donos fazerem uma reforma e a gente fechou 3 anos de contrato. Lembra disso? 3 anos de contrato. Fizemos a copa, a salinha do puff, né? Eram 2 salas, a gente quebrou parede. Não, a gente fez estúdio. Fez estúdio, é verdade. Estúdio pra gente fazer as gravações de vídeo. Uhum. E isso foi em 2019. A gente se final de 19. Não, a gente se mudou... Setembro? Em julho de 2019. Julho de 2019. Uhum. E a gente ficou 6 meses em 6 casa. meses no escritório novo, né? E aí estoura a pandemia. E aí, na pandemia, a gente estava com 12 pessoas, 15 pessoas, eu acho que no começo do ano já, né? No começo de 2019. Começo de 20. De 20. Começo A gente de já 20. começou, a gente estava já meio, por exemplo assim, em 2019 a gente teve um boom de vendas ali no segundo semestre. Foi, né? Aí a gente já começou a montar time e tal. Então no começo a gente começou com um pouco, mas já estava contratando, entendeu? Devia estar aí por aí, né? 12 a 15, né? 15, 16 pessoas. E a gente olhava para o escritório, eu lembro que o escritório a gente projetou para ter 32 cadeiras. E a gente falou assim, cara, a gente vai ficar uns 5 anos aqui, dá para crescer pra caramba, dá para mais que dobrar o time, né? E aí na pandemia a gente acaba o ano com 60 pessoas, é isso? Foi isso.
Ou seja, eu saí de 15 para 60, Porque a gente cara. vendeu de tudo na pandemia ali, né? Não foi só os aplicativos, a gente conseguiu vender muito projeto ainda. A gente estava vendendo muito projeto ainda. Foi, verdade. Até para fazer um caixa e tudo mais, né? A gente lançou mais 3 aplicativos naquele ano. Bora vender, depois a gente vê como a gente entrega. E a gente fez esse movimento grande porque final de 19, eu sempre conto pro pessoal, a gente quase faliu, né? E assim, às vezes parece besteira, mas a gente tinha 100 mil reais de folha, mais ou menos, né, de pagamento, 100 mil reais de remuneração de time, e a gente tinha, sei lá, 12, 13 mil reais na conta. Eu estava em Portugal em 2019, fazendo um baita de um projeto. Só que assim, cara, beleza, né? Pô, 13 mil reais. A gente não tinha muita receita recorrente ainda, porque a gente tinha acabado de lançar os aplicativos. Então a gente ainda não tinha acumulado uma receita recorrente. Não, era pouco. Ali a gente quase tinha... nada, né? Ticket baixinho. Setembro, a gente lançou em agosto, tá? Foi em setembro que aconteceu isso. A gente tinha, acho que uns 5 mil dólares só de receita Porque era recorrente. tudo assim, 19 dólares, era um negocinho era um bem... ticket muito né? baixo, era 29, era muito 29 baixo. dólares, A gente- Eu nem sei se a gente já tinha 5 mil dólares. Eu acho que não. não. Acho que tinha menos até. eu acho que era. A gente fechou daí em setembro com essa receita. E aí, assim, vamos pensar. Assim, não é um gap muito grande, né? Por mais 70 mil reais. 70 mil reais, você vai lá no banco e pega 70 mil reais, resolve. Qual que era o problema? O problema é que não tinha patrimônio, não tinha garantia, não tinha crédito. E foi uma benção também, né? Nem cartão de crédito a gente Não tinha. tinha nem cartão. Não tinha cartão de crédito, não tinha patrimônio na pessoa física, não tinha caixa na empresa, não tinha nada, né? E aí o que foi interessante foi o seguinte, cara, que essa situação também, eu lembro que a gente só tinha uma solução, né, Well? Vender. Vender. Então, toda vez que dava algum problema, era vender, né? A solução sempre foi vender. E isso foi moldando a nossa cultura para ser muito forte de marketing e vendas, né? Mas é importante falar também o porquê que a gente chegou nessa situação naquela época. Que a gente estava comissionando errado. Boa. A gente não estava dando muito para margem e a gente comissionava o produto, que a gente tinha menor margem. A gente fazia a gestão por caixa, né, cara? Exato. Pelo dia que estava na conta. Fala aí, CFO, o que você aprendeu com isso? Ali foi o primeiro aprendizado, eu acho, né? Assim, quando a gente olha para o nosso leque de produtos, a gente tem que identificar os produtos que têm maior margem, que a gente consegue pagar um comissionamento melhor, e o produto de menor margem tem que ser um comissionamento menor, né? Ou você faz um misto ali, né? Lembra, a gente sempre acompanhava... Um mix. Um mix. A gente não olhava muito assim para porcentagem de cada receita, de cada linha, né? A gente olhava pelo montante de dinheiro que entrava. Para caixa, né? Para caixa, exatamente isso. Uhum. Então ali foi a primeira via virada de rentabilidade, chave. né? E aí o caixa começou a consumir, a gente acabou não vendo, como não tinha receita recorrente. E a gente batendo todas as metas. E a gente batendo todas as metas. O time de venda super feliz. Ganhando um monte de dinheiro de comissão. Ganhando dinheiro de comissão, trocando de carro, comprando apartamento. Não sei se dava pra comprar agora. Mas assim, olha que interessante, né? E eu lembro que 20, então, quando a gente começa a atender demanda, foi uma bênção pra gente, né? Foi. Pô, uma demanda enorme. A gente começa a vender projeto, faz um caixa interessante, começa a estruturar a gestão financeira, porque a gente nunca mais queria passar por apuros de falta de caixa. Lembra qual foi disso? o primeiro controle que a gente fez? Qual? Que naquela época, né, que o montante de dinheiro de serviço que entrava tinha que corresponder no mínimo 60% do total. Ah, verdade. Era 60-40. A gente chegou nessa Meta. no mix, né? Coeficiente ali. E tinha aí depois, cara, que a gente passou por essa etapa, a gente estabeleceu em algum ano, não lembro se foi em 2021, a meta de cobrir o custo fixo com receita recorrente. Foi em Vocês 21. lembram que era OKR? Foi 21. Era 21? 21. Era OKR, lembra disso? Lembro. Isso porque, como a gente vendeu muito projeto grandão, a gente ficava muito dependendo de gente. Ou seja, cara, ter escalado de 15 para 60 pessoas com base em serviço não é um negócio positivo. Não, mas em 20 ainda a gente criou um produto diferente de serviço mesmo, que era um suporte recorrente. Lembra? Ainda estava na receita recorrente, né? Era uma forma da gente minimizar, né? Ter um pouquinho mais de previsibilidade do que somente um projeto pontual. Mas dependia de gente. Total. Né? Então, E foi o grande desafio de 2020, né? Porque por mais que a gente começou o ano com 16 pessoas e chegou com 60, muitas pessoas foram contratadas ao longo do ano e sabe que implementar a ferramenta é complexo. Não é simples, entendeu? Então era igual o Didi comentou. Chegava hoje, já tinha 10 projetos amanhã para entregar, entendeu? Que a gente estava esperando. A gente chegou a ficar com uma fila de espera de projeto, acho que de mais de um mês e meio, mais ou menos, chegou a ficar. Eu lembro, cara.
Assim como os aplicativos, quando a gente vendeu pra caramba, ficou um mês meio que Ficou. oscilando, né? Nossa senhora, eu acordava Pra resetar o três servidor. vezes de madrugada pra reiniciar o servidor. Você sente saudade dessa época? Não. Você sente, Well, saudade dessa época? Não era você, né? Na época que o DJ ficava de madrugada acordado, Podia voltar com essa, né? Corujão, fazia corujão, jogava joguinho, né? Cara, olha só quantos aprendizados. Agora, fazendo um recap aqui pra gente falar com os empreendedores que estão assistindo a gente, tudo que a gente falou aqui, cara, foi problemas de modelo de negócio. Total. Porque, ó, quando a gente fala de a gente precisou vender serviço, é porque a gente não tinha margem. Quando a gente falou que vender serviço, a gente tinha muita questão de necessidade de pessoas, a gente não tinha escalabilidade nessa linha, né? A gente poderia ter escala em distribuição de software e nos nossos softwares, mas nessa linha a gente não tinha. O que incomodou a gente, falou, cara, tem um limite aqui, né? Não dá para ficar crescendo tanto assim. E aí o outro foi a recorrência, né? Então, margem, escala e recorrência, que são os 3 atributos que eu falo de um ótimo modelo de negócio, que não apenas ajuda os empreendedores a terem a energia do primeiro dia, mas também ajuda a gente a construir algo que tem equity. Equity é o valor do negócio, né? O valor, eu gosto de uma analogia que o Flávio Augusto faz, que é como se a gente tivesse uma impressora de imprimir dinheiro. O modelo de negócio é a gente construir essa impressora. Quando a gente não tem escala, margem ou recorrência, a gente está sempre com o botão, dependendo do dedo humano, no botão da máquina. Ou seja, você não consegue vender a máquina, porque está dependendo de alguma coisa, está quebrado. Falta uma peça. Então, às vezes a peça é você. Às vezes, sabe? É um negocinho que não é independente. Então, quando você consegue ter essas 3 coisas, cara, você consegue ter algo investível, vendável, algo que valoriza e que pode adiantar 20 anos de resultado na vida do empreendedor. Ó, que legal. Modelo de negócio, então, margem, escala e recorrência. E quando a gente consegue tudo isso, depois de uma série de problemas, acontece o quê? Em 2022. Quando a gente estava assim, pô, receita recorrente tá legal, o que acontece? Um atrito global, né? Entre países. A vida do empreendedor não é fácil, né? A Rússia... Extremo leste europeu. A Rússia entra em guerra com a Ucrânia e, assim, a galera, quando eu falo isso, a galera não tem a dimensão, né? Porque se você não tem um contrato com o russo, ou quando você não depende de receita com os russos, e essa imagem, né, de guerra, de sanções, colocam o seu negócio em xeque, tanto para a imagem pública como para um risco mesmo de negócio, de existir o negócio, as pessoas falam assim, foi uma guerra, o que acontece, né? Esse povo vive brigando lá do outro lado do mundo, a não sei quantos 1.000 quilômetros de distância, né? 4.000 quilômetros de distância, acho que é isso. Mas pra gente não foi bem assim, né? Como é que foi aquele ano lá? Foi 22, né? Acho que o primeiro sensação que a gente teve foi o medo, né? E agora? Porque nosso negócio dependia 100% da plataforma de Bits 24. Todos os né? ovos na mesma cesta, né? 100% ali. Por mais que a gente tivesse várias linhas de receita, conseguiu margem, escala e recorrência, a gente teve um problema. A gente dependia da plataforma única, né? Ou seja, está totalmente com risco atrelado a uma só empresa, a um só ecossistema, né? Em 2022. E vocês lembram que toda hora a gente ficava vendo notícias, né? Não, o Joe Biden, que era o presidente na época dos Estados Unidos, vai fazer uma sanção, né? Vai sancionar o negócio lá. E como a gente tem empresa nos Estados Unidos também, a gente ficou preocupado, né? A gente tem relação com os russos, a gente ficou preocupado. Falei, cara, será que a gente vai conseguir manter os pagamentos, o contrato de pé? Essa foi uma primeira. A segunda foi... Tira tudo que é de Rússia do ar. O meu vídeo visitando a sede lá da Bits 24 na Rússia, some disso aí. Tudo que tiver Rússia faz aquele negócio de selecionar e substituir para global. Lembra disso? Sim. Ou seja, a gente montou um comitê de crise, assim como a gente montou na pandemia.
Lembra dos comitês de crise? Né? Na pandemia, o que a gente vai fazer com os colaboradores? Né? E aí surgem as nossas reuniões, a gente também montou um comitê de crise para conseguir monitorar. E a gente sempre ficava monitorando assim, e aí, os clientes estão sentindo? E aí os clientes estão com medo? E os clientes estão associando, né, o nosso nome com a guerra? E depois a gente foi descobrir, óbvio, né, falando com o pessoal do Bittrex, que é nosso parceiraço hoje, descobri que, cara, assim, você é uma empresa privada, não tem nenhuma relação com o governo, e a gente trouxe muito... principal já nos Estados Unidos. A gente trouxe muito, e aí eles tinham toda uma questão de globalização, de contingência, né? E aí eu trouxe muito essa mensagem, vocês lembram? Para o nosso time e para os nossos clientes. Gente, vamos lá. O que aconteceu na Rússia é o presidente da Rússia. Né? Assim como no Brasil, se o presidente faz uma cagada, não quer dizer que eu, empreendedor, nós empreendedores, a gente tem que pagar essa conta. Então, é gente como a gente, mercado privado, né? As pessoas não necessariamente concordam ou fazem parte de decisão do governo, pelo contrário, estão lá tentando fazer o seu melhor, né? E aí a gente trouxe essa tranquilidade. Qual que foi o impacto, El, na época, pra gente? Foi zero. Zero impacto. Zero impacto. Não teve um cancelamento por conta disso. Conseguimos fazer todos os pagamentos. Sabe qual foi o maior impacto? As noites de sono que a gente perdeu por preocupação. Aí, ó. Tá vendo? Mentalidade. O que eu acho também, que toda vez que a gente encontra uma crise dentro do negócio, e assim... Quando a gente tem ansiedade e medo, é um sinal de que é uma coisa importante para a gente. Afinal, a gente, além de faturar alguns milhões, a gente atendia algumas centenas e milhares de clientes no mundo todo e a gente empregava uma galera. Sim. Ou seja, eram várias famílias, né? Eram mais de 60 famílias que a gente estava ali empregando. Ou seja, é uma responsabilidade enorme. Então, a gente também não poderia ficar... A gente não sabia o que ia dar, a gente se preparou, né? É legítimo. Mas... Toda vez que a gente passa por uma inflexão, um momento de crise, ele faz a gente repensar o negócio. Exatamente. E por conta disso, eu fiquei matutando lá 2022 inteiro. Eu falei, cara, como que a gente faz para diversificar negócio? Porque o risco é muito grande, cara. O risco é muito grande da gente ficar dependendo. Mesmo que eles não brigassem, mesmo que acontecesse qualquer coisa... colocar todos os ovos numa cesta só, como você falou, DJ, é muito arriscado para o empreendedor. Então, a gente resolveu o modelo de negócio, mas a gente estava com um risco muito grande por estar apenas plugado a um ecossistema. E essa foi uma decisão que trouxe ônus e bônus, né? Porque o bônus foi a gente se especializando numa plataforma só, a gente ficou super especialista, ultra nichado, ficou com autoridade super reconhecida, atrelou a nossa marca a eles. Isso foi um bônus animal, né? Todo mundo até achava... Que nós éramos a Bittrex. Não é? O pessoal chamava o produto de OBR24, né? Não é? A gente chama até hoje. Até hoje, OBR24, porque a gente conseguiu atrelar. Isso é muito bom. Pelo outro lado, nós temos o ônus. Qualquer coisa que acontece de negativo, de imagem, de qualquer coisa, também está atrelado a nós, né? E isso fez eu me movimentar. Então, eu conto sempre que em 23, a gente conheceu A gente conheceu não, né? Eu me encontrei com um cliente nosso, que a gente tinha ajudado a fazer a transformação digital da imobiliária dele, porque o quinto andar... estava querendo acabar com as imobiliárias por conta de modelo de negócio. As imobiliárias muito familiar, né? Muitas vezes não profissionalizadas. A gente ajudou a fazer a transformação digital com o Bittrex. E eu lembro que em 23 eu encontrei esse cara que hoje é nosso conselheiro, o Edu. Ele estava lá no aeroporto de Congonhas. Eu estava indo para um evento da IBM. Lembra que eu contei para vocês? Eu tomei um café com ele. Eu falei, pô, Edu, cara, assim, ó, como é que tá indo o negócio? O negócio tá indo bem, tá crescendo, só que eu tô com um risco que faz mais de um ano que eu não consigo resolver esse risco. Eu não tenho repertório. E aí eu falo com o El, será que a gente vai representar outra marca? Aí eu falo com o DJ, será que é só o que a gente conhece? Ou seja, quando a gente não tem um repertório de negócios, de múltiplos negócios, né, uma cabeça estratégica de já ter passado por isso, a gente vai até aqui. Ou seja, a gente não tinha como solucionar só dentro de casa. E aí foi legal que ele falou assim, ó, o que você está passando é a solidão do poder.
você precisa andar com a gente. Eu estou abrindo um grupo de conselho consultivo compartilhado, eu quero que você esteja comigo. E eu lembro na época, o El, né? Não, El, fala assim, ó, primeiro eu me comprometo, eu compro, depois eu explico pro CFO. Eu falei assim, Edu, eu nem sei o que é, bicho. Eu nem sei o que é. Eu nem sei como funciona, mas eu confio em você. Se você tá falando que vai ser bom para mim, quanto que é esse troço aí? Na época ele falou, 180 mil reais no ano. Eu falei, 15 mil reais por mês. Pra você deixar eu dormir de novo? Vambora. E a gente entrou no conselho, né? E foi uma das melhores coisas. Eu lembro que no aniversário de 2023, em agosto, eu estava na primeira reunião, vocês estavam comigo. E vocês lembram o que eu falei lá? Lembro que foi o maior presente que É isso aí, você Well. poderia ter. Né? Eu falei lá na frente de todo mundo. A gente tava meio nervoso, né? Conselho. Meu Deus, como é que vai ser aquela Porque a palavra prestação conselho de conta? dá assim, uma pressão, peso, né? né? Um peso, né? Tem um Verdade. estereótipo, né? Total, que é só, cara, só bater. Aquela coisa muito séria, engessada. Tem uma seriedade, mas o modo como a gente faz um conselho ali consultivo é para apoio, né? Uhum. É muito mais um respaldo, um apoio, um grupo de acolhimento. Então, cara, eu lembro que a gente se sentiu muito bem, né? É que é Amparado, outras visões, né? né? E é o que tu falou. É todo o repertório de quem tá ali te apoiando, trazendo para contribuir. Pra 3 horas a ampliar galera a tua só visão. contribuindo com o nosso negócio, né? É. Fazendo pergunta, dando conselho. É legal, Foi bem né? legal, foi bem legal. E foi aí, super importante, né? foi, né, cara? Foi. Foi fundamental. Pra gente chegar no que a gente tá hoje, foi fundamental. Pra gente expandir a nossa visão, pra gente expandir o repertório, entender, beleza, não dá pra depender de uma cesta só. A gente tem que ter Diversificação. diversificação. E aí, assim, eu lembro que a gente passou várias reuniões de conselho, né? Que aconteciam ali a cada dois meses, 2 meses. né? A cada bimestre, sempre com essa dor. Como a gente diversifica? E dali começou a surgir uma ideia de, cara, já que a gente é muito bom de distribuição, a gente conseguiu fazer uma startup prosperar porque a gente tinha distribuição e a gente vive no meio de startups onde a dor do empresário, inclusive dentro do grupo, era o quê? Qual que é o problema dos empresários? E o problema dos empresários de tecnologia? Escala e distribuição. Venda, né? Marketing, venda e distribuição. Era justamente aquilo, a nossa maior força, né? E que ajudou a gente a prosperar na história. E aí isso começa a pipocar aqui. Cara, por que a gente então não começa a ajudar as startups? Mas como? Modelo educacional? Mas tem um monte de gente que já faz isso, né? Não, cara, a gente quer participar mesmo, a gente quer ter conselho, a gente quer investir, aportar o smart money, conectar os nossos canais. E aí começa dali uma tese da gente desenvolver uma espécie de uma aceleradora, né? Que a gente chamou de Canal for Equity, de Revenue for Equity. E eu lembro que eu saí falando para todo mundo dessa tese, algumas pessoas falam, você tá maluco, isso aí não funciona. Outros falam, cara, Interessante. todo mundo fala disso aí, mas nunca ninguém conseguiu operacionalizar. Porque deve ser bem complexo e tal. Eu falei, realmente, parece. Mas a gente gosta, né? As coisas desafiadoras, né? Mais motivam a gente do que afastam a gente. E a gente começa, então, 2024 a preparar a casa para que 25, esse ano, a gente comece a testar a tese. E foi muito legal que nas primeiras... Você lembra, Well? As primeiras startups que a gente começou a conversar, umas não entendiam, mas outras começaram... Você lembra disso que a gente começou a falar? E aí vocês foram até pescar em eventos, né? Web Summit, falar com empreendedores. É o melhor, Web Summit. Conta aí pra galera. O que as startups achavam da ideia? Até assim, a gente formatou a tese, né? A ideia, como seria, mas a gente validou mesmo no Web Summit. Que assim, vamos testar o pitch. Foi exatamente esse papo. A gente, combinamos o pitch, falamos, vamos testar. Precisamos preparar o pitch para quando a gente chegar. A gente tem muita empresa aqui para falar, para a gente ficar atraente. Só que a gente tem que ficar atraente primeiro conhecendo o produto e ele se interessando pela gente, sem aquela questão de só smart money. Então foi muito testar a tese. Isso foi em março desse ano? Não, foi em 24. Já foi em 24. Foi em 24. O primeiro que eu testei a tese foi em 24. Foi, né? Foi. Esse ano a gente pegou, fomos novamente já com o pitch mais aprimorado. Mas é que 24 era outra ideia. Eu acho que era 24, era outra ideia. Em 24, a gente ainda não tinha elaborado a tese.
Agora foi em 25 que 8 fomos. Foi. É. Eu acho que naquela lá a gente tava procurando startup e eu acho que era para outra É coisa. que a gente né? começou a falar da tese em 24. Foi, E né? a gente começou esse movimento desde 24. A gente até Verdade. montou o escritório, Verdade, 24. verdade. Ah. Foi. E 25 a gente já tinha a deu uma tese inicial, a gente acelerada, né? aprimorou ela, né? Boa. Não, ela foi aprimorada. Quando a gente foi pro Web Summit ali, a gente tinha só um sonho e uma... Vamos ver se uma cola. vaga Um lembrança. ingresso né? e um sonho. Mas colou. Naquele Web Summit, eu lembro que eu peguei assim, mais de 20 contatos, assim, ó, É verdade. de startups interessadas. É verdade, João. Até teve uma que a gente conversou o ano inteiro, assim, a gente Foi. o ano todo conversando, estava super empolgado. Só que a gente ainda estava elaborando a tese. Verdade. Exato. Verdade. Estava formatando como seria. O conselho estava ajudando a gente exatamente a isso. É isso, né? Uhum. E aí eu lembro que, cara, beleza, a gente começa, aluga um escritório, chama uma outra pessoa para ajudar a gente a tocar esse braço, a amadurecer. E aí a gente encontra o seguinte, startup muito no comecinho, cara, tá com uma dor gigante, não tem nada a perder. Mas startup que já tem alguma trajetória, onde os fundadores já são, de repente, mais experientes ou têm um nível de maturidade maior, são mais preparados, ou seja, a chance de ter sucesso é maior, esses caras não compravam, não, a nossa tese. Porque eles olhavam o seguinte, pô, mas peraí, os caras são distribuição de software russo, né? Estão abrindo um puxadinho aqui, então não tinha ainda uma percepção do ecossistema. Não tinha, porque a gente Não contava tinha. muito a história do que a gente tinha feito com o nosso produto. Ou seja, a gente tinha, né? A gente tinha uma autoridade, mas não tinha um posicionamento. Não tinha, zero posicionamento. Lembra? Então a gente autoridade tinha uma autoridade. De ecossistema, mas não posicionamento. Exato. Ou seja, a gente bebeu de um ecossistema, mas não tinha construído o nosso. Exatamente. E aí foi aonde eu, ano passado, em agosto, um pouquinho antes, eu falo pro El o seguinte, eu vou lá numa reunião lá, né, numa reunião lá em Alphaville, e eu descubro que os caras estão jogando outro jogo, e quem é o responsável por isso é o Flávio Augusto, o Joel J e o Caio Carneiro. E aí eu marco uma reunião de vendas. Só para entender quanto que é, sem compromisso. E a pessoa na época falou o seguinte, ó, para entrar aqui é 380 mil reais. Hoje está em mais de 460 mil reais. E aí eu lembro que eu falei para você, né, Well? Falei, a gente precisa investir. A gente precisa investir. Mas, cara, investir para ir num grupo, mas como é que vai dar ROI esse negócio, lembra? A gente estava totalmente cético, né? Por mais que eu tinha vontade, entendesse que a gente precisava disso para mudar, para ter acesso a uma outra mentalidade, a um outro posicionamento e tal, não tinha ideia de como ia fazer esse ROI retornar. Eu falava assim, cara, tem 200 empresários lá, o máximo que a gente faz, a gente vende uns 3 projetinhos, lembra que eu falei? Uns 4, 5 projetinhos, a gente bota lá e vai dar ROI. E agosto do ano passado, eu começo a frequentar esse ambiente, eu começo a ver o jogo por trás do jogo, o jogo do ecossistema, o jogo do braço educacional como funil de sócios, e aí eu começo a querer fazer isso. Só que eu já tinha investido uma grana, né? Aí não dava para investir mais grana, né, Well? Aí a gente contrata uma secretária na época, porque já estava com um monte de frentes, né? E eu decido abrir um grupo de mastermind. Não foi isso? Foi. Ou seja, a gente se posiciona como um grupo, a gente tem a BR24, né, como uma distribuição de software, a gente Atomic Apps, então separa aqui a empresa, né, DJ, para representar os nossos softwares. A gente tem Atomic Ventures, que é a empresa que acelera essas startups através dos canais. E aí eu abro um braço educacional. E vocês lembram por que a gente queria abrir o braço educacional? Para solucionar que tipo de problema? Acho que era funil de sócio, não era? Na hora que a gente falou assim, cara... Quem é que vai operar? Se a gente quer ter múltiplos negócios, o mais desafiador é você ter gente para operar. Lembra disso? Lembro. Né? E como é que a gente faz isso? Então tinha esse viés do funil de sócio, que mais? Acho que já entra também na questão da diversificação, né? Que também já fugia totalmente de Bits 24 ali. Mais uma linha de negócio que não estava totalmente focado em tecnologia e que ajudava a gente a ter uma autoridade, uma influência e uma margem
um negócio de margem também. Exatamente. Né? Ou seja, capitalizar a empresa através de uma nova linha de receita independente. Né? Ou seja, tinha todo um contexto, uma lógica para que esse negócio acontecesse. E aí eu lembro que no intervalo de 24 para 25, eu começo a rascunhar no papel o que seriam ali as 6 forças poderosas do crescimento atômico. Ou seja, nós teríamos que, além de criar o braço educacional, a gente criar um movimento, que é o que eu ensino os empresários. E o movimento, ele vem muito do que a gente acredita, do que a gente viveu. Então, eu tive que fazer tudo isso que a gente conversou aqui, eu tive que olhar, mas não só numa história de acontecimentos, o que deu certo, que é replicável em qualquer contexto, para que as pessoas também tenham esse crescimento com energia. Ou seja, não percam as suas vidas, possam ter dinheiro, possam ter propósito, possam ter um ambiente legal de trabalhar. A gente é muito reconhecido pela nossa cultura. Como é que a gente replica isso? Aí eu fui lá atrás, né? As alianças. Né? Então, começo a escrever as alianças, né? Que tá o nosso livro do crescimento atômico. Pega aí, DJ. Podemos pegar aqui, desmontar o cenário? Pega aí, DJ. Ó, esse tá sem a etiqueta aqui, ó, do John Kepler. Mas ele é um prefácio de John Kepler. Ó, Crescimento Atômico é o livro que a gente lançou do movimento. São as 6 forças poderosas. E eu já falei em alguns lugares, tem aqui no podcast também. O primeiro deles é a aliança estratégica, né? Que é justamente porque a gente está trazendo aqui vocês também. E aí, em março... em fevereiro a gente faz a primeira venda do clube. Fevereiro. E você criou toda a estrutura ali no final do ano. Você começou uma sessão no Spotify. Sim, dia 1 de janeiro. As pílulas atômicas. É isso, as pílulas atômicas. Dia 1 de janeiro são as centelhas atômicas. Centelhas atômicas, não vou lembrar. Verdade. Eu falei, cara, eu vi, acho que foi andando com o Flávio, o Joel falou. O Joel falou assim, ó, escolha fazer alguma coisa difícil. Em 2025, escolha um desafio. Escolha uma coisa assim, cara, que é difícil para você fazer todos os dias durante 2025. Eu falei, cara, para mim, constância em conteúdo, diário, então, vai ser brabo. E o Joel, ele faz isso, né? Ele tem o áudiozinho. Aí ele me deu ele deu uma aula pra gente de podcast e tal. Eu falei, isso vai ser um desafio, cara. Ter todos os dias um episódio, mesmo que for de 2, 3, 5 minutos, todos os dias, vai ser um desafio gigante. E a gente está com mais de 290, né, episódios, mais de 280 episódios do Centelha Atômica no ar. Né? E muita gente já escutou, teve gente que até tomou decisão, mandou depoimento, tomou decisão por causa de um áudio de 2, 3 minutos. Isso começa a gerar uma cola do que a gente acredita, qual que é a nossa cultura, qual que é o nosso porquê, os nossos valores, né? Então, o braço educacional, ele vem nesse contexto, nesse lençol, nesse pano de fundo. Não é só um braço educacional. Não é só ensinar técnica, estratégia, pensamento estratégico. É um braço educacional que nasce com propósito, que nasce com valores. E a gente trouxe muito isso, né? Uhum. E é muito legal que a gente foi vendo que as vendas foram acontecendo porque as pessoas se conectavam com a gente. Acho que esse é um ponto que é diferencial nosso, sabe? E aí eu penso nas primeiras pessoas ali que entraram pro AGC. Só para o pessoal entender, o AGC é o Atomic Growth Club. Vocês já devem ter visto alguns episódios com umas pessoas que são sócias e mentoradas dentro desse clube, né? É um clube que faz parte da Mentor League Society, onde a gente é sócio do Flávio, do Joel, do Caio. Boa. Que não era só fazer parte de um clube, enfim, mas era tudo que a gente conseguia entregar para essa pessoa. Então, tipo, o pessoal entrava, já tinha reunião com o El, que ajudava, caraca, a destravar o financeiro das empresas. Então, virada de chave de muita empresa, 1 hora com o El. Então, isso a gente entregava também. E aí, acho que tá onde conecta muito da nossa cultura. A gente quer ajudar. Se tá conectado com a gente quer ver crescer. Então, 1 hora comigo, 1 hora contigo, 1 hora com o El, conectava com outras pessoas do grupo, né, para falar. E a gente, cara, o momento que a empresa tava quando chegou,
Em 3, 4 reuniões de 1 hora, já era outro patamar. Só por quê? Porque se conectou e a nossa cultura de querer ajudar, de querer ver o outro crescer, fazia diferença, gerava impacto lá na frente. Ô El, me conta, assim, foi uma loucura, né? A gente fez o primeiro evento, basicamente eu e a Rete, né? Que entrou para ser secretária, para desafogar coisa de agenda, e eu falei assim, Rete, você tem experiência com o evento? Tenho. Então vamos fazer o primeiro evento aqui? Basicamente ela fez... Que não, né? Em Alphaville, né? Em Alphaville. Em Alphaville, né? E ela fez e foi um sucesso. Foi um sucesso. Me conta aí, El, quando você viu esse negócio acontecer, o que você pensou? Assim, quando você contou a ideia lá em dezembro, assim, porque eu sou mais dos números, né? Eu quero olhar a projeção, eu quero entender, racional, né? Sua função, racional, né? Eu quero ver o... Então, eu fiquei meio, né? A gente foi mais na vontade, né? De construir. Mas acho que foi necessário para o início do movimento, né? Acho que ali foi o pontapé inicial para tudo que a gente construiu ao longo desse ano. Até a gente estar aqui hoje nesse novo escritório, acho que foi fruto disso, entendeu? Do ambiente, que trouxe uma visão totalmente diferente para a gente. E ver o primeiro evento ali em São Paulo foi uma realização, né? Foi uma... Não, beleza, vai dar boa, bola para frente. Gerou mais confiança, entendeu? Legal. Aí a gente já tinha projetado, a gente tinha visto já o que poderia ter de margem nesse novo negócio, né? Muito bom. Até por conta disso, a gente já estamos criando outros clubes também, outros negócios, né? E surgiu uma empresa de educação, então já foi ramificando. Né? Ou seja, a gente já viu o potencial disso e já criou uma empresa em volta. Ou seja, Exato. Hoje o Atomic Group ele é mais uma empresa de educação e uma empresa de tecnologia, né? Olha que interessante. E, cara, esse é um movimento que, por mais que ali em 2023 a gente começou com esses papos estratégicos, né? A gente começou realmente a acelerar isso depois de uma baita maturação, né? Depois de um vai e vem e várias hipóteses, esse ano, pô. Esse ano. Muita coisa aconteceu esse ano, né? Foi 2025. Não, esse ano já teve uns 3 anos. De tanta coisa que a gente conseguiu fazer, executar, planejou. Foi em 24, no encerramento do ano, que a gente apresentou a tese do grupo para os colaboradores. Vocês lembram? Não, mas eu lembro que eu tinha feito o orçamento de 26 inteiro já. Eu tava tranquilo. Nossa, novembro, 25? final de novembro, falei errado. Uhum. Final de novembro de 24, já tinha projetado todo o orçamento de 25. Daí a gente vai no planejamento estratégico e falou, vamos refazer? Porque agora a gente é um grupo, vamos dividir, vamos ter várias empresas, vamos refazer todo o orçamento. A gente foi na loucura, fechamos tudo, apresentamos Isso foi em novembro, né? Foi em novembro. Foi em novembro, cara. Olha que E interessante. a gente saiu de uma empresa distribuidora de software, com uma empresa americana, né, com uma empresa dos Estados Unidos, para várias empresas ao longo desse ano, né? Então Que foi legal, muita cara. construção. Que legal. Muita coisa nova surgiu. Muito bom. Ou seja, vários desafios. Muita energia. Muita energia. Não é flores o tempo todo, né? Tem muitos desafios, né? De jogar o novo jogo do ecossistema, de entender sinergia. A gente ainda está entendendo muita coisa, né? Cultura, como é que a gente conecta as pontas, como é que a gente faz para os sistemas se conversarem, para a gente realmente gerar aquilo que a gente chama de sinergia, onde Exatamente. 1 mais 1 mais 1 é 33, né? E não só 3. Então, acho que... Mas tudo isso tem... Cara, eu acho que tem... As 3 coisas que a gente prega dentro do AGC serve pra gente também, né? A primeira é servir, né? Nosso coração servidor, de ajudar o outro, de, cara, independente de qualquer coisa, a gente quer ajudar o empreendedor a prosperar, porque a gente sabe que isso constrói o Brasil, isso emprega mais gente, isso faz bem pro empreendedor, para a família dele. Então, o servir é muito da nossa natureza, né? Acho que isso foi uma marca nossa sempre. A outra coisa é a humildade de aprender. A gente o tempo todo, cara, tá voltando para a cadeira do aprendiz. A gente não sabe fazer um negócio e a gente tem que voltar para a cadeira do aprendiz. Exato, porque se a gente vai jogar um jogo que a gente nunca jogou, a gente é júnior. Tem que botar o chapéu da aprendiz. Tem que Não ter humildade. adianta, Exatamente. não adianta a pompa. Você tem que tirar o salto, vestir as sandálias da humildade e falar assim, cara, eu quero aprender. Exatamente. E aí a gente vai buscar sempre gente que já passou por essa etapa, né? Por isso que a gente fez grandes investimentos andando com os caras, né? A gente fez investimento para andar com o Flávio, com o Joel, com o Caio. A gente fez investimento para andar com o João Kepler, né? Investimento alto, que é o prefácio do nosso livro. Ou seja,
Eu acho que aí também tá uma dica para o empreendedor, né? Dá para você jogar outros jogos, mas sempre procure aquele que já trilhou um caminho, né? E eu acho que, por último, além de serviço de humildade, tem uma marca nossa que é a coragem, né? Tem que ser muito corajoso, né? Pra gente sair de uma salinha, de um coworking, de 4 lugares, alugar um escritório desse aqui com... Tem quantos metros quadrados aqui, Léo? 522. Por enquanto, vai aumentar. 522, com potencial de chegar a 1.500 metros quadrados, né? Numa região nobrezicíssima, dizem que aqui é tipo a Faria Lima de Florianópolis, né? Do lado do hub de tecnologia, onde a gente começou numa salinha de 4 lugares, né? Sem investimento externo, não tem capital de risco, né? Tem muito do nosso capital, muito do nosso esforço, muito do dinheiro do cliente, muito agora das nossas linhas de crédito, enfim, para financiar todo esse projeto, né, Well? E esse é o conceito de ecossistema. E aí a gente também decidiu, com muita coragem, esse ano, batizar, inclusive, a nossa casa de microecossistemas. Né? Foi um termo que a gente, assim como a gente educou o mercado com o tudo em um, com o all in one, e hoje está todo mundo querendo fazer isso, né, Well? A gente sabe que daqui 1, 2 anos tem muita gente falando sobre isso, porque a gente entendeu que existe uma descentralização no modelo de negócio, né? O modelo de negócio, por conta de plataformas, pela internet, pela economia dos criadores, a gente está passando por uma descentralização, onde a ponta ela tem muito mais oportunidade. O colaborador, hoje, ele tem muito mais oportunidade. E se você não construir um modelo de negócio que tenha margem, recorrência, escala, mas que principalmente tenha uma visão e um propósito, as pessoas não vão querer trabalhar para você. Então, o microecossistema, ele é um ecossistema mais enxuto, mais descentralizado, que está acontecendo dentro de clubes, de comunidades, e lá surgem parcerias, sociedades, um compra do outro, um acaba desenvolvendo coisa para potencializar a base do outro, o próprio financiamento acontece ali dentro também, e a gente vê essa descentralização, ou seja, cada vez mais exige que a gente seja orquestrador de ecossistema, né, como líderes, do que, de fato, comando e controle, de fato, a gente ter aquela mentalidade lá do passado da Revolução Industrial, né? Então, é isso que a gente está educando o mercado, a gente criou uma imersão, né? Vocês sabiam que é a primeira formação líder de ecossistema do país? Vocês tinham essa noção? Que o nosso livro é o único do framework mundial que só se estuda em Harvard, em Stanford, nas melhores faculdades do mundo e que a gente adaptou para as PMS. Vocês sabiam disso? Sabia não. Pois é. E vocês sabiam que na primeira imersão a gente teve NPS nota 100? Essa eu sabia. Essa eu também sabia. É. E que a galera já teve retorno do investimento? Já sabia? Parte dessas pessoas, a gente vai ter essa semana mais um hot seat com os mentorados, a gente vai colher mais feedbacks. Legal. Mas tem gente que investiu aí um determinado valor, que eu não vou falar para você, se você quiser saber quanto custa, clica aqui no link. Brincadeira. Mas que, cara, rapidamente, assim, questão de 2 meses passados, já tem uma projeção de fazer 10 vezes o valor do investimento, né? Então tem propósito, tem coragem, tem uma coisa inovadora, né? O que a gente está construindo é muito bonito. E eu queria, obviamente, aproveitar esse episódio e agradecer vocês, meus irmãos, porque vocês começaram isso tudo com a gente, né? A gente construiu isso tudo. Nada disso teria acontecido sem a contribuição de vocês, né? A energia de vocês, a família de vocês. Então, honrar a vida de vocês, da família de vocês, porque se a gente está aqui, é porque nós todos estamos no mesmo barco. E que bonito que a gente está fazendo na vida de tantos empreendedores que estão se conectando com a gente. Então, vocês são inspiração. Parabéns. Parabéns, DJ. Vamos para cima. Recado final para a galera que está assistindo a gente. E teve esse episódio especialíssimo no nosso novo estúdio, com os meus 2 sócios. Inédito, né? Conta aí, o que vocês falam aí? Mensagem final para a galera que está assistindo a gente. Acho que primeiro é agradecer, ter esse momento para a gente compartilhar, né? Se a gente falou que um dos pontos é servir,
quando a gente conta, a gente compartilha e serve. Que a gente conta como não fazer, quais os caminhos que dão certo e os que não dão. Então é um aprendizado. Acho que esse primeiro ponto para mim é gratificante poder compartilhar, poder ajudar. E acho que o recado é continuar acompanhando a gente. Acho que o crescimento atômico tem muita coisa a agregar. A gente tem muitos depoimentos. Acho que, poxa, o que foi o lançamento do livro? Pessoal que leu em um dia. Então, assim, poxa, isso aqui mudou a minha forma de ver. A gente tem empresas que a gente está negociando que são investidas. Não, eu li isso aqui e eu entendi a mentalidade de vocês. Agora eu entendi onde vocês estão e por que vocês fazem isso. E agora eu quero estar mais junto ainda. Eu já passei para o meu sócio para ele ler e é leitura obrigatória. Eu acho que, para mim, fica essa dica para o pessoal. Acompanha, lê, conhece um pouquinho o que é o crescimento, absorve esse conteúdo, que eu acho que tem a agregar. Muito bom. E você, Well? Primeiro, quero te agradecer, né? Por estar aqui hoje, meio na pressão, mas... Meio... Mas quero agradecer por tudo, também honra a sua vida. Obrigado pela paciência lá atrás, pelos 4 meses de conversa, né? Eu acho que foram necessários, assim, pra gente... por conta de todo o contexto, né? Do meu contexto, vamos dizer assim. Do meu perfil, vamos dizer assim, né? Mas agradecer por tudo e sei que a gente está só no começo, né? Sempre a gente vai estar no começo. Eu acho que tem muita coisa para vir ainda pela frente. E tamo junto e vamos construir isso aí. Bom demais. E esse insight do El é o seguinte, gente. Invista na vida das pessoas. Né? Exato. Acho que um recado final que eu deixo para vocês esse é um episódio super especial que fala sobre alianças estratégicas. Então, invista em relacionamentos. Os 4 meses, El, não foram nada. Foi um investimento super necessário que eu faria de novo. Faria 8 meses para estar contigo aqui, a gente construir essa história bonita, né, DJ? O seu foi 2 semanas, também faria 1 ano de conversa. Então, se você quer ter uma empresa com uma história bonita, com resultados expressivos, você vai precisar de gente. Você vai precisar de bons sócios, você vai precisar de bons mentores, você vai precisar de uma equipe super engajada, que executa, né, que dá condições de você executar planos tão audaciosos como esse. Você não faz nada sozinho. Então, agradecimento à minha esposa, a Celi, Olivinha que está em casa, as famílias aqui dos meus sócios, aos nossos colaboradores, parceiros, mentores, a todos que estão com a gente nessa jornada. E sempre lembrar você, invista na vida das pessoas, vale a pena, tá bom? Porque quando você encontra boas alianças, a gente consegue ter essa energia do primeiro dia. É isso aí, tá aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Ó, cadê a pulseirinha? Ah, caraca, hein? cadê a sua? Cadê a minha? A minha tá aqui também, cara. Tá embaixo da manga, tá aqui, ó. Pra gente não esquecer, sempre a energia do primeiro dia. Bora pra cima, galera. Valeu, um beijo no coração. Valeu, gente.